teria que depender apenas de sua força natural e possivelmente seguir outro caminho de luta, talvez mais parecido com o do Garp. Segundo, ele não teria o chapéu de paia. O icônico chapéu de paia que simboliza os sonhos de Luffy foi dado por Shanks. Sem esse presente, Luffy poderia ter encontrado outro símbolo para sua jornada, ou talvez nem tivesse a mesma motivação para se tornar um pirata. Terceiro, Luffy poderia não se tornar pirata. Shanks foi a principal inspiração de Luffy para querer se tornar um pirata. Sem esse encontro, ele poderia ter seguido o outro caminho, talvez se tornando um marinheiro, como o seu avô, Monk de Garp. Ele ainda teria o espírito livre e aventureiro, mas sem a influência de Shanks, sua visão sobre piratas poderia ser diferente. Quarto, a influência de Shanks em sua personalidade e valores. Shanks ensinou a Luffy uma lição importante sobre o que significa ser um verdadeiro pirata, proteger seus amigos e evitar brigas desnecessárias. Se Luffy crescesse sem essa influência, ele poderia se tornar um pirata mais brutal, sem a mesma lealdade e compaixão o que caracterizam. Quinto, o novo mundo poderia ser diferente. Shanks protegeu o Luffy de muitos perigos antes mesmo dele se tornar um pirata, como um incidente com Higuma e o Rei dos Mares. Além disso, Shanks tem um papel importante no equilíbrio do mundo. Se ele nunca tivesse conhecido o Luffy, talvez o destino do Yonkou, dos revolucionários até do governo mundial fosse diferente. Em resumo, sem Shanks, Luffy provavelmente não teria os poderes de borracha, não teria o chapéu de paia e nem seguisse o caminho de pirataria. Ele poderia ser uma pessoa completamente diferente e o mundo de One Piece seria muito menos caótico sem ele. Você vai cagar as calcinhas, pelo amor, você vai cagar as calcinhas de bonifã, quero ver cagar as calcinhas de bonifã, você vai cagar as calcinhas de mulher, tá lá pra cagar nas calças, tá ouvindo você tá cagando as calças de mulher gorda do caramba, é 5 aí bom de cagar as calças de mulher cagar, e mulher cagar, e mulher, você vai calar a boca da mãe. Se o Gold Roger nunca tivesse morrido e nunca tivesse executado. Se o Gold Roger não tivesse sido executado ou morrido, o mundo de One Piece seria drasticamente diferente. Aqui estão algumas das principais mudanças que poderiam ocorrer. Primeiro, a Era dos Piratas poderia nunca ter começado. A execução de Roger foi o gatilho para a Era dos Piratas. Suas últimas palavras inspiraram milhares de pessoas a zarparem em busca de One Piece. Se ele não tivesse morrido, esse grande movimento poderia nunca ter acontecido ou teria sido adiantado. Segundo, o governo mundial teria um grande problema. Roger era um dos maiores inimigos do governo mundial, especialmente que ele sabia a verdade sobre o século perdido e significado do D. Se ele tivesse sobrevivido, poderia ter revelado esses segredos, abalando o poder do governo mundial muito antes da ascensão de Luffy e do Chapéu de Palha. Terceiro, Barba Blanca poderia ter um destino diferente. Barba Blanca considerava Roger um rival, mas também o respeitava sem a morte de Roger. Barba Blanca poderia não ter ficado tão focada em manter sua família de piratas e talvez tivesse
tomando uma atitude diferente contra o governo mundial mais cedo. Além disso, a guerra de Marineford poderia nunca ter acontecido. Quarto, Ace poderia ter um destino diferente. Rod pediu a Garp que protegesse o Ace, porque sabia que sua morte traria perseguição ao seu filho. Se Roger tivesse sobrevivido, Ace poderia ter crescido sob sua turbulência, em vez de ser criado escondido. Ele talvez nunca tivesse se juntado à Barba Branca e teria se tornado um grande pirata ou até um revolucionário ao lado de Dragon. Quinto, Roger poderia ter uma cura para sua doença. Roger morreu não apenas porque se entregou, mas também porque estava doente e sem cura. Se tivesse encontrado um jeito de sobrevivê-lo, ele poderia ter voltado a navegar ou treinado uma nova geração de piratas, talvez até se tornando um aliado para Luffy e outros que carregam a vontade de Deus. Conclusão: se Roger não tivesse morrido, o mundo de One Piece seria completamente diferente. A era dos piratas poderia nunca ter acontecido. Esse poderia ter tido um futuro diferente e o governo mundial poderia ter enfrentado uma ameaça muito mais cedo. No entanto, como Roger sabia que seu tempo estava acabando, sua morte foi fundamental para moldar os eventos da história. Vai cagar nas calcinhas, mulher, cagar nas calcinhas, vai cagar nas calcinhas, mulher mais gorda, viu? Mulher mais gorda do caramba, você tem que cagar nas roupas de mulher, você vai cagar, já sabia que Marineford é muito do caramba, e mulher mais cagar, e mulher cagar nas calcinhas, não chamar, atingindo o casal pra cagar nas calcinhas, ei, a mulher que vai cagar, e você não sabia como começa na primeira, em fumar maconha, igual o Sheffield, é mais raiva, com raiva de si mesmo. O que significa na tatuagem ou na costa do Ace? Qual o significado? A tatuagem nas costas de Portiga de Ace é o símbolo dos piratas do Barba Branca. Um crânio com um bigode cruzado por ossos e uma cruz estilizada atrás. Essa tatuagem simboliza sua lealdade a Edward Newgate, o Barba Branca, que ele via como seu verdadeiro pai. Já a tatuagem no braço esquerdo do Ace é a palavra Ace, com o S riscado. O significado por trás disso é uma homenagem ao seu irmão Sabo, que ele acreditava estar morto. O S riscado simboliza a perda do Sabo, enquanto o restante do nome representava seu próprio nome, Ace. Essas tatuagens mostram quanto Ace valorizava suas conexões e sua família escolhida. O que aconteceria se o Chapéu de Palhas não fosse para a Ilha dos Homens Peixe? Nunca tivesse conhecido? Olha, na verdade, se o Chapéu de Palha nunca tivesse ido para a Ilha dos Homens Peixe, várias mudanças importantes aconteceriam na história de One Piece. Primeiro, a promessa de Luffy para Jinbe não seria cumprida. Antes do time skip, Jinbe pediu a Luffy que visitasse a Ilha dos Homens Peixe para devolver o sangue que recebeu dele durante a guerra de Marineford. Sem essa viagem, esse momento simbólico nunca teria acontecido, e a aliança entre Luffy e os Homens Peixes
poderia não se fortalecer. Segundo, Rory Jones e os novos piratas Homens-Peixe poderiam tomar a ilha. Sem os chapéus de palha para impedir o Rory Jones e seu grupo, eles poderiam ter derrubado a rainha Otohaime e o rei Netuno. Isso poderia resultar na transformação da ilha em um reino de terror contra os humanos, dificultando ainda mais a revelação entre os humanos e os Homens-Peixe. Terceiro, Shirahoshi nunca seria revelado como Poseidon. Shirahoshi foi identificada como uma das armas ancestrais Poseidon. Durante esse arco, se Luffy e seus amigos nunca tivessem chegado lá, Nico Robin nunca teria descoberto isso. E nunca poderia ter demorado muito mais para perceber seu poder. Isso também significa que o governo mundial e figuras como Imu-sama não estariam cientes de sua importância tão cedo. Quarto, a Ilha dos Homens-Peixe ficaria sem proteção contra a Big Mom. Luffy prometeu proteger a Ilha dos Homens-Peixes depois de derrotar Rory e desafiar Big Mom, que estava cobrando o doce do reino. Sem essa promessa, a rainha poderia ter sofrido aqueles ataques diretos da Yonkou ou ficado vulnerável a outros piratas poderosos. Quinto, Jinbe poderia nunca ter entrado para os Chapéus de Palha. A aliança entre Jinbe e Luffy se fortaleceu nesse arco, e foi quando Jinbe se declarou oficialmente um futuro membro do bando. Se essa viagem nunca tivesse acontecido, talvez Jinbe nunca tivesse tido essa oportunidade, e sua entrada no grupo poderia ter sido adiada ou até mesmo cancelada. Conclusão: se o Chapéu de Palha nunca tivesse visitado a Ilha dos Homens-Peixe, o reino poderia ter sido tomado por Rory Jones. Shirahoshi não seria um segredo. Jinbe talvez nunca se juntasse ao bando. E a revelação entre os humanos e Homens-Peixes teria piorado a sua disposição para o futuro da promoção e do mundo One Piece. Se o Luffy não tivesse derrotado o Enel lá em Skypiea, as consequências seriam catastróficas para a ilha e poderiam impactar todo o mundo de One Piece. Aqui estão algumas mudanças importantes que poderiam acontecer. Primeiro, Skypiea seria destruída ou escravizada. Enel que queria destruir a Skypiea e viajar para Felvanth, Luna. Então, se Luffy não tivesse o derrotado, ele provavelmente teria usado o Raigou para destruir toda a ilha, ou no mínimo seria tomado os habitantes escravos. Os Shandians e os habitantes de Angel Island seriam exterminados ou forçados a obedecer suas ordens sem resistência. Segundo, o clima do mundo poderia ter afastado o Maxim, o navio voador de Enel, era capaz de criar enormes descargas elétricas e tempestades artificiais. Se ele tivesse continuado sua dominação, poderia ter causado grandes